Shalom, Shnesco Shala Alf, neste 15 de junho de 2019, nesse Shabbat, sábado, Shabbat Shalom. Vamos falar sobre as eras bíblicas e as eras da nossa consciência. Vamos falar sobre o essencial cristão. Hoje é muito difícil, se me permite chamar o meu ouvinte de cocada, como faz o meu professor de música na rede. É muito difícil, né? O cocada é uma maneira carinhosa de chamar o ouvinte, né? De uma pessoa doce, né? Então, se me permite chamar de cocada os meus irmãos que me ouvem, hoje é muito difícil para uma pessoa simples ela entender, afinal de contas, o que é o cristianismo, o que é a Bíblia. Será que alguém tem alguma razão, se existe alguma verdade? Porque são tantas os focos, são tantas os livros, milhares e milhares, e são tantos os diversos modos de se interpretar a Bíblia, que as pessoas ficam confusas, né? E muitas das religiões e interpretações ditas cristãs, por trás tem uma estrutura política, tem uma estrutura econômica, e não é uma instituição que tenha uma essência de verdade, que tenha uma essência de transparência e de proximidade com o que Jesus queria demonstrar, que Jesus queria revelar através da Bíblia. A Bíblia é apenas uma revelação, uma ferramenta da revelação do próprio Jesus Cristo, né? Então, a Bíblia é do Senhor Jesus, assim como ele disse certa vez aos fariseus e saduceus, que ele era dono do sábado. Quando ele disse que era dono do sábado, ele disse que ele é dono da Bíblia, ele é dono de toda a revelação da Bíblia. Mas os quadros que se nos mostram são muito confusos, né? Cheios de figuras e são muito complexos para um iniciante, para a introdução, um cocada, vamos dizer assim, pegar, perceber e se pegar mesmo com essa tábua, que é a única tábua de salvação, é o Espírito da graça de Cristo com a sua palavra. Não é o Espírito que está por aí dizendo, do Espírito Santo, que andam dizendo por aí, caindo no chão, usando hipnose, né, falando palavras sem sentidos. Isso aí não é o Espírito Santo, isso são outras ferramentas, muitas vezes econômicas, comerciais, políticas, institucionais e até malignas, né? Repare que o hinduísmo já tem esse tique nervoso, esse shake da cabeça, que criam problemas neurológicos no cérebro das pessoas e consideravam isso como religião, santidade. Então isso não é verdade. Então por isso eu fiz um resumo do essencial cristão. O que o cocada, vamos dizer assim, tem que chegar para entender e se salvar, ou seja, estar lá com Jesus na eternidade, como era no princípio, e escapar deste juízo que virá sobre os que não conheceram esta revelação, não conheceram a Jesus Cristo e ao seu Espírito Santo, que hoje está muito difícil de conhecer, pois existem várias manifestações ditas do Espírito Santo e as pessoas e os próprios cristãos não sabem mais. Agora eu soube ultimamente que está aparecendo igrejas negras, igrejas de trevas, roupa preta e escuro. Eu não sei de onde vem isso, vem cada coisa. Nós somos da luz, não nas trevas. E isso se diz que é uma igreja mais avançada, mais moderna, mais feliz, mais próspera. Com certeza não é. Pura mais um desdobramento da grande engano e ilusão. O essencial cristão é você saber que você vive num cosmos que foi criado por Deus. O cosmos que existe, o céu, a terra e até embaixo da terra, um lugar de tormento e castigo dos anjos, mas que os homens acabam caindo. Dos anjos rebeldes, homens rebeldes, foi tudo criado pelo Criador.
Então tudo é dele. Então não existe NASA. NASA não pode ensinar. NASA é uma fantasia. Tem algumas vantagens, tem alguns conhecimentos tecnológicos, mas ela é uma religião fundada por um ex-nazista no governo americano, né? Que trouxe da Alemanha nazista 1.000 cientistas ex-nazistas, e eles fundaram a NASA, a agência espacial que diz que a Terra é uma bola redonda, giratória, molhada. Tudo isso é mentira, né? Eu não quero convencer você, despertar você desse engano, porque é apenas um dos enganos em que você, Cocada, está metido, e eu também estava. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero focar neste pequeno vídeo, para o vídeo não ficar longo. É apenas que o essencial que você deve crer para se apegar, para não deixar que o cristianismo te roube a tua coroa da salvação e da glória do estado eterno com Jesus, numa nova criação, numa nova terra, e nos novos céus que Jesus fará. Então, o essencial do cristão é saber que o Espírito Santo se revela pela sua palavra, pela Bíblia. Jesus traz do céu a revelação do sobrenatural com a sua palavra, a Bíblia. Não é com hipnose, não é com misticismo. Ele traz com a sua palavra, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, os profetas, as palavras de Jesus e do Apocalipse. E ali está toda a verdade da revelação do Espírito Santo. Não tente ser o desencapetador geral do sobrenatural. Não caia nessa história desses pregadores que são os doutores do sobrenatural. O sobrenatural a gente tem que se aproximar com a palavra de Deus revelada e na nossa fraqueza, pois nós não temos nem conhecimento do natural, muito menos do espiritual. Então sempre com paciência, perseverança e temor. O essencial que o cristão tem que saber são as 4 consciências que e todo ser humano, inclusive cristão ou não, vai passar. O cristão passa 4 estados de consciência. Essa era, que é a era da graça, da igreja, da cruz de Cristo, que veio nos salvar, não é? Então essa era da cruz, que está ali no mapa, a era da cruz. Então a cruz, a era da igreja. Nós estamos aqui, vivendo nessa era. Nós vamos sob o altar de Deus, quando falecemos. E depois, no arrebatamento, nós vamos para a era do milênio. Esse gráfico não é linha de tempo proporcional, tá? Ele é linha de eventos. Então, a era do milênio, não é, que vai ser na volta de Cristo, depois do arrebatamento ali. Então, nós vamos à igreja ficar sob o altar. É a segunda era da nossa consciência. Vai ficar lá sob o altar. Apocalipse nos revela isso. A terceira era que nós vamos passar, nós vamos voltar ressurretos para a era do milênio, né? A era do milênio, em que Cristo e a noiva reinarão sobre a terra, também chamada a era do milênio, também chamada a era da igreja de Deus em Israel, né? Das 12 tribos. E depois do milênio de 1000 anos vem então o juízo final, com novos céus e nova terra, e nós vamos passar a era da Jerusalém celeste, que desce do céu numa nova terra e num novo céu. Portanto, essas são as 4 eras da consciência que nós vamos passar. Estamos passando a graça, vamos passar sob o altar, a ressurreição e arrebatamento no milênio, e depois do milênio, no estado eterno, do novo céu e nova terra, da Santa Jerusalém que desce do céu. Portanto, essas são as eras que nós vamos passar. Além dessas eras que nós vamos passar e que passamos, nós temos ainda as eras da palavra de Deus, da Bíblia. A era da palavra de Deus começou na eternidade, onde nós não existíamos, a eternidade incriada, e vai terminar na eternidade recriada, porque no meio da recriação e da incriação houve a criação. A criação
começou com o paraíso, essa é a primeira era, a eternidade incriada, o Pai incriado gerou o Filho e expirou com o Filho o Espírito Santo, a Trindade, na eternidade incriada. Depois da eternidade incriada veio o breve momento do paraíso e logo depois a queda do homem e a era dos patriarcas, ou a mesma era dos patriarcas. A terceira era, a quarta era, vem a era do governo humano, que termina na tragédia do anticristo, da besta e do falso profeta. Aí vem a era da lei com Moisés, no sinal, a era da lei dos profetas, anunciando a transição da lei para a era messiânica, ou de Jesus, ou da graça, da igreja. Esta era de Jesus ou da graça se desdobra em duas, né? Ela é da era da igreja ou da graça e a era sob o altar, em que a igreja vai subir e ficar sob o altar, esperando a grande tribulação de 7 anos de Israel na terra, a igreja de Israel, ou a igreja messiânica do milênio de Israel na terra, logo depois, na segunda era, né? Nesta sétima era. Então, por fim, depois do milênio, dos 1000 anos, a era da eternidade recriada, novos céus e nova terra na grande Jerusalém. Então essa foi a essência, o essencial do cristão, que nós queríamos passar para os irmãos saberem que não existe outra coisa senão isso. O resto é fantasia, teoria da NASA, CGI, da cabeça dos filósofos. A palavra de Jesus e o Espírito de Jesus são essas 4 eras da nossa consciência. E essas 7 eras da existência cósmica, vamos dizer assim, né? Cuidado com a sabedoria de religiões, de mistérios antigos, filosofias, pois elas parecem muito sábias, mas elas terminam em trevas por desprezarem alianças que nós temos que ter com a sabedoria. Nós não podemos mergulhar nosso espírito em sabedorias egípcias, hindus, babilônicas, e não temos a nossa aliança no sangue da cruz com Cristo, pois é temerário. Isso é tentar dominar o sobrenatural e os cosmos com enganos e mentiras, e sermos enganados. Então devemos sempre ter paciência e temor à palavra e à revelação da cruz de Jesus. Que Jesus os liberte, os ensine, os fale e chegue a essa verdade. É o meu desejo. A todos vocês, cocadas, um apelido carinhoso. Abençoe-vos Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, agora e sempre. Amém.